Quais profissões desconhecidas estarão em alta em 2025? Uma coisa muito importante se você quer crescer profissionalmente é encontrar profissões que estão em alta e que têm pouca concorrência. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre profissões pouco conhecidas, mas que estão com cada vez mais demanda no mercado de trabalho. E assim a gente vai ranquear elas em alta, se valem a pena ou se nem tanto. Então vamos lá, sem enrolação, vamos elencar aqui as nossas profissões que não são tão conhecidas, que são novas, mas que com certeza podem estar em alta e você tem que ficar de olho. Começando com um que eu vejo como um dos mais importantes, é o especialista em cibersegurança. Segundo os dados, segundo tudo que vem sendo comentado, inclusive na geopolítica, hoje em dia, o foco dos criminosos está justamente na internet. Inclusive, muitos estudiosos de geopolítica dizem que a próxima guerra mundial, assim, não vai acontecer no ambiente físico, por busca territorial, conflitos armados, mas sim vai ser uma guerra digital. Se você acompanhar, inclusive, as notícias, você vai notar, já deve ter notado, que foi apontado uma suposta invasão de um país ao sistema americano. No caso, como é que eles chamam? Como se fosse no caso, uma espionagem de um outro país ao sistema americano durante as eleições. Então, isso mostra onde está o foco atualmente. E isso só considerando a questão geopolítica, sem mencionar a parte dos criminosos digitais. Então, a cibersegurança para as empresas, para as pessoas, para os países, para as instituições é muito importante. Então, eles precisam desenvolver sistemas de segurança que sejam mais eficientes, que sejam melhores naquilo que tange a proteção dos dados, a proteção das informações, e aí entra o profissional especialista em cibersegurança. Hoje em dia, muitas pessoas já falam disso, mas ainda não é tão comum você encontrar pessoas que tenham especialização na questão de cibersegurança. Por isso, se você trabalha com tecnologia, é uma boa opção você ficar de olho e, quem sabe, se especializar em cibersegurança. Por isso, a gente considera aqui que está em alta. Outro, entrando nessa mesma linha, é o advogado digital. Hoje, inclusive, tem alguns dados que dizem que muitos criminosos têm deixado de cometer crimes, como, por exemplo, assalto a banco, assalto à mão armada e outros tipos de crimes no ambiente físico, digamos assim, e eles têm preferido cometer crimes e golpes digitais. Por exemplo, mandar um SMS dizendo que a pessoa ganhou um prêmio, ou fazer uma ligação, ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Você deve ter percebido que aumentou consideravelmente os golpes digitais, até invasão, por exemplo, à rede social, querendo dizer que está vendendo alguma coisa, né? Quem nunca teve um amigo no Instagram que foi invadido e do nada começou a postar coisas relacionadas a vendas de eletrodoméstico por preço muito baixo. Isso são golpistas, são crimes digitais. Isso sem considerar que das outras ofensas, crimes raciais, que as pessoas vão nos comentários e proferem crimes, que também são coisas que o advogado digital pode trabalhar. Então, aqui o advogado digital não é um advogado assim digital, mas sim uma pessoa que é formada em direito e que se especializa em crimes virtuais, já que hoje em dia, com o crescimento da internet, isso tem tido uma frequência cada vez maior. Então, se você trabalha com direito, se você é formado em direito, os advogados digitais ainda têm muita demanda. No caso, essa área ainda tem muita demanda porque poucas pessoas se especializam nisso e poucas pessoas têm conhecimento aprofundado nisso. E como a gente tem um amplo crescimento, um grande crescimento da tecnologia e dos crimes digitais por consequência, é muito importante você ficar de olho aqui, que com certeza é uma área que está em alta. Outra que pouquíssimas pessoas falam e quase ninguém conhece, e isso aqui é bem bacana para quem gosta de eletrônica principalmente, são os especialistas em drones, mais especificamente aquelas pessoas que conseguem instruir, ou seja, ensinar outras pessoas a fazer o uso de um drone e principalmente as pessoas para fazer manutenção em drones. Tem pouquíssimas pessoas que têm conhecimento em manutenção de drones e poucas pessoas que têm conhecimento para instruir outras a usar o drone. Aí você vai falar, Eduardo, mas aonde que isso é importante? Hoje, na agricultura, o uso dos drones, por exemplo, para passar inseticida ou até mesmo para fazer o acompanhamento da lavoura em lavouras grandes, é muito importante. Hoje em dia tem drones que custam 300, 400 mil reais. Uma pessoa que tem um equipamento como esse jamais vai cogitar
perder o aparelho por não fazer uma manutenção preventiva. Então, a especialização em manutenção desses aparelhos, desses dispositivos, é muito importante e tem muita demanda, principalmente em regiões agrícolas. Isso sem considerar o uso comercial. Tem muitas empresas, por exemplo, que trabalham com eventos, com fotografia, que utilizam do drone para fazer filmagem, empresas de marketing, por exemplo, que também precisam da manutenção desses dispositivos. Até mesmo a Polícia Rodoviária Federal já vem fazendo uso desses aparelhos para fazer o monitoramento das rodovias. As empresas que trabalham especificamente, no caso, as concessionárias das rodovias também fazem o uso para verificar se aconteceu algum acidente ou algo do tipo. Então, a pessoa que é especialista, primeiramente em manutenção, mas também no treinamento para ensinar outras pessoas a usar, vão ter muita demanda. Já tem muita demanda, tem poucas pessoas que sabem mexer com isso, e se você aprender, se você se especializar, você vai encontrar aí uma ótima oportunidade de crescimento. Dando sequência aqui, uma outra que eu digo que vale muito a pena, mas eu já não coloco ela mais no em alta, porque nos últimos anos, principalmente de 2024 para cá, muitas pessoas descobriram essa profissão e por isso ela já cresceu um pouquinho mais assim a quantidade de pessoas que trabalham, que é o cientista de dados. Resumidamente, o que que ele faz? Esse é um profissional que ele atua diretamente em coletar os dados que a empresa tem, tratar aquilo para assim desenvolver aplicações e decisões a fim de melhorar principalmente o lucro das empresas. Então vamos supor, uma empresa faz uma determinada campanha de marketing. A partir daquilo, ela vai ter um determinado resultado, com isso, alguns dados. Antigamente, esses dados eram difíceis de serem primeiramente tratados e depois interpretados. O cientista de dados, ele é responsável justamente nisso, em pegar uma grande quantidade de dados e informações que as empresas têm, tratar essas informações para, a partir disso, elas conseguirem tomar algumas decisões para, no final das contas, aumentar o lucro. Então, ele é um profissional muito importante e ele ajuda diretamente a empresa a obter resultados melhores. Só que ele já não está mais tanto em alta nessa questão de já ter concorrência. Muitas pessoas já descobriram essa profissão, por isso que a concorrência já é um pouquinho maior. Mas mesmo assim, como é uma profissão nova, é uma profissão muito importante, muitas empresas ainda não investem nisso, mas no longo prazo. As empresas vão precisar disso. Eu, por exemplo, na minha empresa, vejo o quão importante é a análise de dados, então com certeza é algo que está em alta e vale a pena você ficar de olho. Dando sequência, um que eu acho que vale muito a pena, que na verdade muitas pessoas não conhecem, mas é algo assim que é uma tendência para os próximos anos, é o perito em cultivo urbano. O que que é isso? O que que esse cara faz? Ele é, digamos assim, responsável por desenvolver técnicas, ele é como se fosse assim, um agrônomo especializado no ambiente urbano. Resumidamente, é isso. Como hoje em dia nós temos cada vez mais pessoas que estão buscando uma vida mais saudável, devido a tantos problemas de saúde, alimentos industrializados e tudo mais, tem crescido um pouco essa cultura, essa busca por alimentação mais saudável. E a partir disso, as pessoas podem, mesmo morando num apartamento, mesmo morando numa casa pequena, cultivar de alguma forma algumas verduras, alguns legumes. E o especialista, no caso, o perito em cultivo urbano, ele é justamente uma pessoa que vai ser responsável por instruir e auxiliar as pessoas a realizar esse cultivo de hortaliças, cultivo de alguns legumes no ambiente urbano, ou seja, você ali no teu cantinho ter a tua horta. Esse profissional é responsável principalmente pela orientação e pelo ensino das pessoas a conseguir utilizar um espaço pequeno e cultivar de alguma determinada forma alguma hortaliça ou algum legume, alguma coisa que seja possível para ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. Então, esse é o principal trabalho dele. E isso vem crescendo cada vez mais nos últimos anos pela busca das pessoas por uma vida mais saudável. Por isso, como tem poucas pessoas que são especializadas nisso, a gente coloca no Valem a Pena. Mas como não são tantas pessoas que ainda buscam isso, a gente coloca aqui ele nesse meio termo, não coloca ele diretamente no em alta.
Dando sequência, outro que eu coloco que com certeza está em alta e que pouquíssimas pessoas são especializadas de fato é o técnico em impressão 3D. Primeiramente, para você ter uma noção, hoje em dia, aqui no Brasil ainda não é tão frequente, mas em alguns países já vem sendo uma tendência a construção de pequenas residências por técnicas de impressão 3D, no caso com uma impressora 3D enorme. Então, primeiro que isso já é uma tendência. E segundo, até mesmo a impressão 3D de pequenas peças, como você pode observar aqui nessa imagem, isso também vem sendo muito utilizado. A impressão 3D não é mais simplesmente para você pegar e desenvolver alguma coisinha pequenininha assim só para decoração. Não. Hoje, a impressão 3D ela vem sendo muito utilizada, primeiramente na medicina, por exemplo, para próteses, para alguma coisa temporária, vamos supor, para a pessoa, ela quebra um braço. Daí, em muitos casos, ao invés de ser engessado, já tem sido feito o uso de como se fosse um gesso, só que por impressão 3D. Lógico que isso ainda não é amplamente utilizado, mas é uma tendência que vem sendo estudada e é possível de ser aplicada. Além de outras coisas que também fazem sim, o uso da impressão 3D, como por exemplo dentro da mecânica. Alguns equipamentos, vamos supor, você quebra o seu retrovisor. É possível hoje em dia, através de técnicas de impressão 3D, você construir um outro retrovisor utilizando a impressão 3D e tantas outras aplicações. Então é algo assim que até hoje já foi muito divulgado sobre essas impressões 3D, mas foi pouco aplicado de verdade em coisas úteis. E isso vem sendo cada vez mais explorado nos últimos anos. Só que são poucas pessoas que se especializam de fato em desenvolver coisas que são aplicáveis, que são muito utilizadas além da decoração. Por isso, quem se especializar nisso, com certeza vai encontrar um mercado com muita demanda. Então é algo bom para você ficar de olho. Na sequência, um que eu diria assim que é muito importante também e que vale a pena você ficar de olho é o analista de dados clínicos por inteligência artificial. Por que eu não coloco ele direto no está em alta? Porque ainda não tem tanta demanda e não é tão aplicado. Embora nos últimos anos a gente teve um grande crescimento da inteligência artificial, e é isso justamente que vem sendo utilizado como artifício para dentro da análise clínica. O que isso aqui faz de modo geral? Resumidamente, vem sendo cada vez mais utilizado e desenvolvido ferramentas de inteligência artificial para melhorar o diagnóstico de problemas de saúde, o diagnóstico de doenças e também, principalmente, agilizar. Por exemplo, quando é feito raio-x, quando é feito uma tomografia, existem casos onde ocorrem erros. A ideia da inteligência artificial é, primeiramente, reduzir esses erros e agilizar esse processo de análise clínica. Então, esse analista de dados clínicos, ele pode ajudar a desenvolver essas ferramentas de inteligência artificial e também realizar a análise através da inteligência artificial, justamente para agilizar esse processo de análise e principalmente reduzir a porcentagem de erros, porque a gente sabe que isso acontece, é feito por humanos, então é totalmente normal. Então, essa ferramenta da inteligência artificial vem sendo cada vez mais utilizada. Como ainda não é amplamente utilizada nesse contexto, a gente coloca no vale a pena. Mas é bom você ficar de olho para os próximos anos, que é algo muito importante e com certeza vai ser uma grande tendência. Um que eu já coloco assim no nem tanto, mas em outros momentos ele já esteve em alta e valeu muito a pena, mas hoje ele já está no nem tanto, é o especialista em negócios sustentáveis. Vamos lá, vamos contextualizar primeiro. O que esse cara faz? Hoje em dia, como nós temos cada vez mais uma grande preocupação com o nosso meio ambiente, com o futuro do planeta, as empresas têm sido pressionadas a, digamos assim, cuidar melhor do meio ambiente, o que é muito importante. E isso, inclusive, é pauta global, é pauta das empresas, de reduzir a emissão de CO2 e tudo mais. Beleza, até aí tudo ok. Mas por que ele não entra no vale a pena ou no em alta, sendo que é um profissional muito importante? Porque já tem muita concorrência no mercado. Então, assim, é algo muito importante, mas tem muitos profissionais que são formados, por exemplo, em gestão ambiental, em técnico em meio ambiente e principalmente em engenharia ambiental. Todos esses profissionais podem atuar diretamente aqui e muitos já o fazem, principalmente com a questão do licenciamento ambiental. Então, por exemplo, hoje, se eu vou abrir uma oficina mecânica, eu não posso simplesmente ir lá
comprar um terreno e construir a minha oficina mecânica. Eu tenho que atender todos alguns critérios para ser liberado pela prefeitura, eu tenho a licença ambiental e assim eu posso trabalhar. Então, já tem muitas pessoas que trabalham com isso, embora não seja uma profissão tão conhecida. Se você sair na rua e perguntar se você conhece alguém que é especialista em negócios sustentáveis, pouquíssimas pessoas vão conhecer. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que trabalham, então por isso eu coloco ele no nem tanto. Não é que é ruim, mas assim, comparado com os demais aqui, você vai ter uma concorrência maior nessa profissão. Beleza. Dando sequência aqui, uma outra que eu acho que vale muito a pena e que tem crescido muito, mas já não está mais tanto em alta, é o engenheiro biomédico. Tá, vamos explicar por que ele não está em alta. Porque já tem mais concorrência do que, por exemplo, especialista em drone, advogado digital, especialista em cibersegurança e assim por diante. Mas, todavia, esse é um profissional que tem muito mercado e é extremamente essencial. O que ele faz? De um modo geral, ele pode atuar em diversas frentes dentro da biomedicina. Por exemplo, desenvolvimento de novas tecnologias para análises clínicas, por exemplo, ajudar a desenvolver um equipamento de cirurgia, ajudar a desenvolver um equipamento de fazer exames, ele pode trabalhar, mas principalmente também nessa questão de inteligência artificial, ele também pode atuar em conjunto com outros profissionais. Então, assim, ele é um profissional muito importante, principalmente para a evolução tecnológica da medicina. E a gente sabe que, com a tendência dos últimos anos, isso se tornou uma demanda cada vez maior e cresceu muito. Se você pegar as tecnologias de hoje da medicina e comparar com 20 anos atrás, você vai enxergar uma diferença gigantesca. Por isso, esse profissional ele foi muito importante em todo esse contexto. Dessa forma, como a gente já teve esse crescimento tão grande nos últimos anos, ele já tem uma concorrência maior, até porque tem muitas outras engenharias que podem se especializar nisso e podem trabalhar. Por exemplo, o engenheiro eletrônico é ele pode se especializar em biomedicina e ajudar nesse desenvolvimento de novas tecnologias. Eu, inclusive, conheço diversos que fizeram engenharia eletrônica e se especializaram em equipamentos biomédicos. Mas, assim, é um profissional que vale muito a pena e que tem muita demanda. É algo assim que vale a pena você ficar de olho e que vai crescer cada vez mais. Então, engenheiro biomédico vale muito a pena. Dando sequência, um que eu acho assim, que já não é mais nem tanto, é o especialista em automação residencial. Por que nem tanto? Porque ali no surgimento da Alexa, no início da Alexa, a gente teve assim um boom de pessoas, meu Deus do céu, automação residencial. Eu vou automatizar o ar-condicionado, eu vou automatizar a banheira, eu vou automatizar as luzes, eu vou automatizar tudo. Principalmente as pessoas com uma classe financeira mais alta, as pessoas mais ricas, mais bem de vida, digamos assim, essas pessoas investiram muito. Só que nos últimos anos isso perdeu um pouco assim do glamour, digamos assim. Obviamente as pessoas continuam investindo, só que nós temos mais pessoas trabalhando e o hype perdeu. Até porque sim, não é algo essencial. Você não é obrigado, por exemplo, a ter uma coisa como essa. Não é algo assim que é essencial para a tua vida. Então o que acontece é que assim, é uma profissão muito bacana, muito importante, mas ela perdeu um pouquinho do hype, principalmente nos últimos anos. E também, na minha visão, eu acompanho muitas pessoas que trabalham com automação residencial, principalmente assim, o problema da Alexa. A Alexa, primeiro, que muitos dos aparelhos são surdos, é difícil de você fazer, é difícil de você desenvolver, é um negócio complicado. Então, muitas pessoas têm acabado por desanimado, já que a Alexa não foi mais tão bem desenvolvida. Tá? Se a Alexa tivesse evoluído de uma maneira melhor, talvez isso aqui teria um hype ainda maior. Mas eu conheço muitas pessoas que reclamam muito da Alexa. Tipo assim, eles vão lá, fazem uma automação, mas, sabe, tipo, não fica tão bom quanto poderia. Além do investimento em cima disso ser muito alto. Por exemplo, eu não tenho condições de hoje pegar e automatizar as janelas aqui de casa ou algo do tipo. Então eu considero assim que é uma profissão bem bacana, não é que assim tu vai cursar ela, no caso tu vai querer trabalhar com isso e você não vai conseguir demanda, você vai encontrar demanda, mas pelo hype que a gente teve lá no início, no surgimento da Alexa,
Esperava-se muito mais, tá? Esperava-se muito mais, o que de fato não veio a se concretizar. Dando sequência, um que com certeza vale a pena e que vem crescendo muito, que na verdade quase, a gente pode colocar ele no está em alta, na verdade, é o gestor de telemedicina. Hoje em dia tem essa tendência do crescimento da telemedicina. E não me entendam mal, não estou dizendo aqui que a medicina vai ser substituída por um atendimento virtual, mas sim aquela parte de triagem. Tipo assim, tô com dor disso, tô com dor daquilo. Daí você vai ter uma consulta prévia com o médico ou com o especialista e ele vai passar para você, para um especialista naquilo que eventualmente você tem um problema. Vamos supor, eu tô com uma dor aqui no ombro, estava fazendo treino, daí eu machuquei meu ombro, eu tô com dor. Daí você consulta primeiro na entrevista de triagem com uma telemedicina, no caso na telemedicina, e a partir disso ele vai encaminhar você para uma consulta presencial com um ortopedista, que é o especialista ali na tua lesão. Então, isso vem sendo uma tendência justamente para reduzir um pouco desse movimento nas clínicas, nos hospitais e também para agilizar o processo. Porque quando é feito de maneira online, é possível ter uma agilidade maior e encaminhar aquilo que é de fato necessário para o especialista. Então, isso vem crescendo muito, ainda não tem tantas pessoas que são especialistas nisso, principalmente que trabalham com a gestão da telemedicina. Por isso, se você é da área da saúde, é bom ficar de olho aí nessa questão que vai crescer muito nos próximos anos. Outro que ele, digamos assim, não é tanta demanda, mas vem crescendo e muitas pessoas estão buscando, é o especialista em privacidade digital, principalmente para as pessoas que, digamos assim, têm um poder aquisitivo mais alto, mas que não querem ser tão buscadas na internet. Vamos supor, um mega empresário e ele quer, digamos assim, se esconder, ele quer ser low profile. Então, ele pode buscar um especialista em privacidade digital. É algo assim novo, muito novo. Tem poucas pessoas que trabalham com isso, mas é algo assim que já tem uma certa demanda e muitas pessoas têm começado a buscar, principalmente quem tem poder aquisitivo mais alto. Aqui no especialista em privacidade digital, eu diria assim, ele está com aquele início de hype que o especialista em automação residencial tinha lá no início da Alexa. Se isso vai se concretizar ou não, aí já é outros 500. Mas é algo assim que vale a pena você ficar de olho, principalmente se você trabalha com cibersegurança, que também pode entrar aqui, e se você trabalha aí no mundo digital, também é bom ficar de olho, que é uma possível demanda e que tem crescido bastante nos últimos anos e é uma boa tendência para o futuro. E por fim, para não ficar em cima do muro, eu vou colocar o desenvolvedor de blockchain em vale a pena, mas ele pode entrar aqui no em alta, mas eu vou colocar ele no vale a pena, tá? Por quê? Por que que ele entra no vale a pena? O desenvolvedor de blockchain, ele nos últimos 10 anos, ele ganhou muito mais procura e já tem muito mais pessoas trabalhando com isso. Então, assim, não é algo totalmente novo, não é algo assim que tem pouquíssimas pessoas trabalhando. Por exemplo, tem mais pessoas que trabalham com desenvolvedor de blockchain hoje do que especialista em drone. Isso com certeza. Tem muito menos pessoas que sabem fazer manutenção especializada em drone do que pessoas que sabem desenvolver blockchain. Então, algo que com certeza já tem pessoas no mercado. Porém, principalmente com esse crescimento do Bitcoin nos últimos anos, isso deu mais destaque para o desenvolvedor de blockchain e para o uso dessa tecnologia, tá? Em novas aplicações, em coisas novas aí no ambiente tecnológico, no meio tecnológico. Por isso, se você gosta de tecnologia, se você trabalha com programação, é bom ficar de olho aqui no desenvolvedor de blockchain, que é algo que pode abrir muitas oportunidades para você. Então seria isso, pessoal. Aqui está o nosso tier list com as profissões que são boas para você ficar de olho. Começando aqui, vamos fazer um check-up, uma revisão. Começando com em alta, o gestor de telemedicina, técnico em impressão 3D, especialista em drones e especialista em cibersegurança. Finalizando com advogado digital. Valem a pena desenvolvedor de blockchain, especialista em privacidade digital, engenheiro biomédico, analista de dados clínicos por inteligência artificial e o cientista de dados. E, por fim, o perito em cultivo urbano. E o, nem tanto, especialista em negócios sustentáveis e o especialista em automação residencial. Então ficou assim o nosso tier list de profissões que não são tão conhecidas. E uma coisa que eu gostaria de comentar é que muitas pessoas me perguntam: Eduardo, como é que eu fico sabendo de profissões novas, profissões que ainda não são conhecidas aqui no Brasil, para eu me antecipar e assim ganhar mais dinheiro? Porque assim, se você descobre uma profissão nova que pode virar tendência
aqui no Brasil e você se antecipe e já aprende ela, quando surgir essa demanda aqui no Brasil, você vai ter todo um mercado inexplorado para você aproveitar sozinho. Dessa maneira, você pode cobrar o preço que você quer e ganhar muito dinheiro. E para você aprender isso, é muito importante que você acompanhe as tendências lá de fora. E para isso, é essencial você aprender inglês, que pode te abrir muitas portas e agilizar esse processo para você ganhar muito mais dinheiro. E não precisa se preocupar que para aprender inglês é necessário fazer um curso de 3, 4 anos, pagar uma fortuna e no final você nem sabe falar inglês e só sabe falar o verbo to be. Hoje em dia existem métodos totalmente inovadores para você aprender mais rápido, porque são concentrados na fala e na escuta, para você aprender em 6 meses já conseguir acompanhar o inglês, já conseguir falar. E é justamente isso que você encontra na Jornada do Autodidata Inglês. Um curso super barato, menos de R$ 400, e que você pode parcelar em até 12 vezes. Então você, se quer aproveitar tudo isso e se antecipar ao mercado e ganhar mais dinheiro, não perde seu tempo. Comece a aprender inglês hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então seria isso, pessoal. Se você concorda ou se você discorda, deixe aqui embaixo nos comentários de maneira educada. E também deixe se você achou que faltou alguma profissão que poderia estar aqui na nossa lista de profissões desconhecidas que podem crescer nos próximos anos. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. E obviamente assista esse vídeo, que lá a gente traz mais algumas informações que é bom você ficar de olho, que com certeza podem fazer uma diferença significativa na sua vida.